Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara, produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, recebemos aqui Henrique Raskin, gestor de pesquisas do Instituto Atuação. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, obrigado, professor Dantas, por nos receber aqui. É uma honra ter você aqui. Agora, Henrique, hoje a gente está num daqueles capítulos do programa que eu chamo de capítulos heterodoxos, digamos assim. Por quê? Porque o Henrique não causa exatamente em São Paulo, né? O Instituto Atuação está em Curitiba, mas obviamente eu vou mostrar, né, e a gente vai conversar aqui e atestar a importância dessa nossa conversa e, obviamente, do peso que isso teria para a nossa realidade paulistana. Antes da gente entrar nesse atestar, o que é o Instituto Atuação, Henrique? Bom, o Instituto Atuação é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que busca promover cultura democrática, ou seja, a gente quer fazer do Brasil uma democracia plena e acreditamos que o caminho para isso é fortalecendo a sociedade, fortalecendo a cultura da democracia. Muito legal, cara. Então, existe uma ONG para fortalecer a democracia. Exatamente. Agora, o Instituto Atuação se notabilizou inicialmente, um dos seus grandes esforços foi traduzir obras, né, que tratam de questões relacionadas ao universo da democracia, livros escritos pelo mundo por grandes pesquisadores, por grandes pensadores, e soltou aí duas coleções de peso, literalmente de peso, primeiro porque pesam mesmo, mas literalmente de peso, em matéria de discussão da democracia. Estudar política é a saída para fortalecer a democracia, Henrique? É também a saída. Nós acreditamos que temos que atacar a questão da democracia através de vários ângulos. E vários deles incluem, às vezes, trabalhar com a grande população, às vezes estar junto com a educação política. E parte disso é trazer também para o Brasil alguns autores que estão trabalhando a temática mundo afora, traduzir para o português para justamente acessibilizar para a população e formar opinião a partir de referências que sejam confiáveis, que tragam inovação e que debatam o tema de maneira séria e rica para a nossa democracia. Ou seja, uma das formas é adensar essa percepção ampla sobre o que é democracia. Sim. Diga. Não, com certeza, porque como são coletâneas, elas justamente trazem uma pluralidade de teorias. Então nós temos, por exemplo, numa coletânea Putnam, que vai tratar de capital social, nós temos Fishkin, que vai falar também em democracia em nível local, nós temos Sisk, nós temos Larry Diamond, ou seja, são vários tópicos que tratam de vários ângulos da democracia para justamente gerar o debate. E é por isso que é justamente uma coletânea. Não é um livro que vem salvar a pátria ou que vem trazer a grande verdade, mas são vários livros que vão enriquecer e mostrar que é multifacetada a questão e que precisa considerar vários ângulos, desde a cultura, do capital social, até mesmo o repensar uma estrutura que seja para o povo falar, para o povo participar e trazer, de fato, uma democracia. Puxa, que bacana, que bacana. E isso encontra uma boa repercussão? Quer dizer, a partir do instante em que se lançam volumes tratando de democracia, vocês sentem boa resposta em termos de geração de debate, reflexões, pensamentos, enfim? Existia um evento também do Instituto Atuação, que era o Dia da Democracia, que, salvo engano da minha parte, é 15 de setembro, é o Dia Internacional da Democracia, enfim. Chegaram a ocorrer alguns eventos em Curitiba justamente debatendo esse conceito. Por aí também a gente chega nessa ideia do adensamento da discussão aí? Com certeza, com certeza. É importante, e para nós mesmos que trabalhamos na atuação, nos lembrar que essas coletâneas, a Semana da Democracia, não são fins em si mesmos. São sempre meios para nós alcançarmos a finalidade de desenvolver uma democracia plena no Brasil. Então, seria ingênuo acreditar que o resultado é de curto prazo. Então, nós estamos plantando sementes no país, nós estamos trazendo palestrantes, nós estamos trazendo livros, ou seja, estamos distribuindo mundo afora, inclusive, então a gente já mandou para Portugal, já mandou para outros países, vários estados do Brasil. A gente quer que esteja nas bibliotecas, que as pessoas possam acessar, mas sabendo que a filosofia, o pensamento político, ele anda em passos devagares. Ou seja, a gente precisa ir aos poucos acreditando que uma pessoa está lendo já foi contaminada pelo tema, outra pessoa está lendo já foi contaminada, para que no longo prazo consigamos ter um resultado.
esse é um grande desafio da atuação, porque todos os temas que nós abordamos, sobretudo cultura democrática, é um tema que requer paciência. Não se muda a cultura da noite para o dia. Se precisa de 30 anos para mudar a cultura da noite para o dia. Perfeito. Ou seja, é um trabalho que tem que ter uma paciência, mas que já traz bastante fruto. Ou seja, a gente recebe bastante feedback de que legal, gente participando, gente comprando as coletâneas. Existe um resultado de curto prazo, mas a finalidade ela é, por excelência, de longo prazo. Uma coisa que chama atenção nesse trabalho de vocês, Henrique, alguns desses pensadores que foram traduzidos também foram trazidos para o Brasil. Vou citar 2 exemplos que eu tive a oportunidade de acompanhar. Um deles, inclusive, por um trabalho conjunto nosso, eu tive, inclusive, a oportunidade de entrevistar, que foi o Michael Coppedge. Também veio para o Brasil o Larry Diamond. Quer dizer, a gente está falando de 2 monstros em termos de democracia, de estudo de democracia, de percepção de democracia. Quando esses caras chegam no Brasil e vocês tomam contato com essas figuras, qual que é a sensação deles em relação à democracia brasileira? Quer dizer, a democracia brasileira não é exatamente o objeto de estudos específicos desses pesquisadores, mas o que eles deixam como mensagem, o que eles ofertam como sentimento em relação ao Brasil daquilo que a gente teve a oportunidade de conversar com eles? Sim. Geralmente esses pensadores são bastante otimistas em relação ao Brasil. Então, eles veem o Brasil um futuro, ou seja, um país em desenvolvimento, que considerando a nossa história está muito bem, ou seja, ainda com suas deficiências, ainda com seus problemas, olhando para trás, nós temos tido bastante progresso em termos de política e até mesmo economia, e eles também são muito otimistas em relação à iniciativa da atuação. Então, todos eles gostam da ideia e não é por cordialidade, é por querer abraçar a causa mesmo. Por exemplo, todo ano nós fazemos uma viagem internacional. Esse ano foi o Pedro Veiga, nosso diretor, e o Jamil Assis, o gestor do Cidade Modelo, nosso programa. E eles justamente vão nas universidades dos maiores centros de pensamento, então vão para a Califórnia, vão para Nova York, vão para a Inglaterra, vão para a Holanda, e eles justamente querem encontrar esses professores para conversar, apresentar nosso projeto e ver o feedback e aprimorar. Então eles encontraram, por exemplo, Francis Fukuyama, Larry Diamond, que é sempre presente, também encontraram na Inglaterra 2 pensadores, que é até engraçado, que são opostos, mas muito parecidos, que é o Philip Blond, que representa o Red Tory, ou seja, é um conservador, mas vermelho, ou seja, indicando que está indo ao centro, é um revolucionário dentro dos conservadores. Que legal. E também o Maurice Glasman, que seria o Blue Labour, ou seja, o trabalhista, revolucionário, mas conservador. E todos eles mostram já que existe um debate acontecendo, mas que a atuação acaba congregando diferentes pensamentos e jogando tudo na mesma coisa para gerar uma teoria, para fazer ciência em cima disso. Então, eles participam, eles dão inputs, mas eles também compram muito bem a ideia. E gostam desse movimento de integração, de pensar, sobretudo quando se fala do Brasil, que é visto com muito bons olhos. Porque, nesse sentido, então, a atuação também serviria como o indutor ou como uma das peças indutoras de uma grande rede que se discute democracia no mundo, e o intuito, então, é efetivamente entrar nessa discussão, mas aí sob um viés mais acadêmico, ou tentando um pouco traduzir essa dureza, às vezes essa rigidez, essa sofisticação da academia para algo que possa efetivamente chegar na vida das pessoas? Sim, o teor acadêmico é de fato importante. Então é preciso ter uma sofisticação ao lidar com o tema, até pela sua complexidade. Agora, não é suficiente. E isso até está no nome da atuação, que seria um Think Plus Do Tank. Ou seja, é um think tank, no sentido de gerar conhecimento, de fazer pesquisa, mas a gente precisa do plus do, o mais fazer. Ou seja, não basta simplesmente pensar, nós precisamos aplicar e colher resultados. Porque, de fato, a nossa sociedade tem diversos desafios e não basta se trancar num gabinete e ficar pensando. Precisamos botar a prova na população, até porque estamos falando de cultura democrática. Então, a cultura democrática pressupõe cultura, que pressupõe a ação social, que pressupõe as pessoas interagindo, as pessoas vivendo. E nós precisamos, então, disponibilizar esse conhecimento de maneira acessível e vai se dar de maneiras diversas, então, seja nas coletâneas, seja na própria mídia, com projetos de conscientização, mas vai se dar de uma forma de botar em prática para ver se funciona e colher os resultados para aprimorar e, de novo, voltar para a população. Então, é quase que uma dialética entre o pensar e o fazer, e um vai retroalimentando o outro para que, então, desenvolvamos o Brasil. Porque só a atuação crescendo não basta. A sociedade precisa crescer junto. Perfeito. Aí vem um grande lance, vem uma grande jogada. A gente teve um evento, inclusive, aqui na Câmara Municipal algumas semanas atrás. Você veio de Curitiba justamente para nos mostrar
esse indicador, vocês criaram um índice de democracia local, Exato. né? Conta resumidamente para a gente o que é esse índice antes do intervalo, para depois do intervalo a gente mergulhar de cabeça nesse indicador. O que é o índice de democracia local? Bom, o índice de democracia local, ele surge a partir da inquietação de nós estamos trabalhando em Curitiba, nós sabemos que existem vários desafios da nossa democracia, na nossa sociedade, ou seja, não é novo o discurso por trás dele, de que existem problemas de cultura, de conhecimento, que as pessoas não se importam com política ou não confiam umas nas outras. Existem vários institutos globais que mensuram alguma questão ou outra, de maneiras diversas. Mas nós estávamos trabalhando com Curitiba e precisávamos, de fato, mensurar a nossa democracia. Então, vamos entender Curitiba, mas mais, se nós trabalhamos com cultura democrática, se nós trabalhamos com a sociedade, vamos começar a ouvir a sociedade. E aí o índice de democracia local ele se mostra extremamente inovador, porque além de estar trabalhando com a cidade de Curitiba, e não com o Brasil inteiro ou com um país de tamanho continental, ele pega uma cidade, mas mais, não avalia essa cidade de fora, avalia a cidade a partir de dentro. Então vamos fazer entrevistas com uma amostra populacional de 900 pessoas e vamos entender o que elas pensam, o que elas acreditam, como elas se comportam, para a partir disso começarmos a gerar indicadores que falem sobre a nossa democracia em vários aspectos. Claro, contamos também com especialistas, como todos os outros indicadores, então é um peso forte, mas ouvimos também a população para justamente entendermos que, quando aplicado o índice em outras cidades, tenhamos também a chance de ouvir essas outras populações e entender o que de fato vem de dentro, o que vem da cultura, o que vem das crenças, até do inconsciente da população. Muito legal. Pessoal, vocês estão percebendo por que o Causando em São Paulo de hoje foi para Curitiba? Porque o pessoal está causando em Curitiba e estão causando coisas que podem ser trazidas para cá e a gente pode compreender muito melhor a nossa realidade, mas obviamente a gente também tem muito o que olhar para Curitiba e Curitiba tem muito para nos ensinar com esses resultados. Segura um pouquinho que a gente já volta. Olá, Causando em São Paulo está de volta. Hoje recebo aqui Henrique Raskin, gestor de pesquisa do Instituto Atuação, lá de Curitiba, que estava nos dizendo no primeiro bloco, terminávamos o primeiro bloco, exatamente falando sobre a criação e a aferição de um índice de democracia local. Henrique, esse índice tem um sentido muito próprio, muito claro, o objetivo de entender efetivamente como a democracia, que é a grande temática do Instituto Atuação, se faz presente no cotidiano da cidade em que vocês estão. E aí vem a grande pergunta, como é que esse indicador é dividido e o que esse indicador encontra de resultado na realidade de Curitiba? Sim. Bom, nós nos reunimos com os maiores especialistas do mundo para justamente criar um índice que seja efetivo, legítimo e que consiga abarcar a democracia em todos os aspectos para justamente poder ser replicado no mundo inteiro. Legal. Então, nós criamos esse indicador justamente para entender a democracia em várias facetas. Então, são 5 categorias centrais de análise para entender o quão boa ou ruim está a nossa democracia. O primeiro são os direitos civis e políticos. Então, ele busca mensurar. Temos direitos civis e políticos, que é talvez uma das bases da democracia. Não existe democracia sem liberdades, sem a possibilidade de participar da política, sem que exista uma Constituição que permita, ou um parlamento, que permita que as pessoas participem. Então, uma lógica mais formal. Mais formal, tradicional, de que se entende como democracia. Legal. A segunda categoria é do funcionamento do governo local, que busca analisar, então, se esse governo, supostamente democrático, escuta a população e responde às demandas da população, sendo transparente e também tendo a capacidade de entregar o que se precisa para a sociedade. Então, é um pouco diferente da primeira categoria, mas está ainda ligado a uma noção formal de um Estado que é aberto e que vive para a população. A primeira é uma coisa mais formal do ponto de vista até mesmo legal. Sim. A segunda é uma questão formal, mas no sentido de atuação governamental. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente, Tá. exatamente. A terceira categoria também diz respeito ao Estado e ela consiste no processo eleitoral. Então, já temos leis democráticas, temos também um governo democrático e agora precisamos determinar se a escolha desses representantes que compõem o governo é também democrática. Ou seja, isso diz respeito à capacidade das pessoas de se candidatarem, por exemplo. Podem participar de partidos políticos e, no fim das contas, se candidatar. Podem ir às urnas, exercer o direito de votar. E também, em parte, querem ir às urnas participar. Então, aí entra a questão do processo eleitoral, que é também central numa democracia. Essas 3 categorias dizem respeito ao Estado, majoritariamente, mas existem mais 2 que dizem respeito à sociedade civil. Tá. A quarta categoria, então, é a da participação política,
que diz respeito à disposição das pessoas de participarem no sentido eleitoral, ou seja, elas querem ir às urnas, elas acreditam que o voto vai fazer alguma diferença, mas também no sentido de que elas participam da comunidade, ou seja, elas participam da vida no dia a dia, em ser cidadão. Então, se associam, pensam no seu bairro, pensam na sua comunidade, pensam nos vizinhos e fazem política a partir dessas relações de associação. Aí começa a ficar complicado. Aí começa a ficar complicado, mas tem ainda a quinta categoria, que é a de cultura democrática, que mensura 3 indicadores. O primeiro é valores democráticos. Então, é central. As pessoas valorizam a democracia, querem a democracia. Também tem o fator do conhecimento político. Então, conhecem o funcionamento do Estado, conhecem o seu papel na sociedade, sabem que direitos têm, que deveres têm também perante a sociedade. E também a vida comunitária, no sentido de relações de confiança. As pessoas confiam umas nas outras, elas estão dispostas a se associarem justamente para poder participar da vida comunitária. E essas 5 categorias, então, mensuram a democracia, cada uma com a sua pontuação, mas gerando um índice geral para estampar na cidade. O que nós vimos foi, Curitiba, considerando essas 5 categorias, pontuou em 49,5% na sua nota. Ou seja, num indicador que poderia variar de 0 a 100, Curitiba marcou 49,5. Quer dizer, o menino foi para a escola e voltou com um boletim que a nota dele de 0 a 10 foi 4,95. Exato. Tá de exame. Não chegou no 5 ali. Pegou recuperação. Pegou recuperação. Ainda tem muito que ser feito, é verdade. Pode estudar ainda para passar de ano, mas tem muito caminho ainda a percorrer. O interessante é, claro, esse índice ele situa mais ou menos a nossa ideia de como está Curitiba de 0 a 100. Então, a gente pontuou em 49,5. Agora, o mais interessante do índice, para além desse número, é como cada categoria pontuou. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Quer dizer, você pontuou aí 5 subíndices de um grande índice, né? Quer dizer, o índice de democracia local é composto por 5 subindicadores, aí, os subíndices. São bem diferentes uns dos outros. Vai desde as questões mais formais, a maneira como nós culturalmente lidamos com aspectos do nosso cotidiano político. O resultado finalzão aqui é 49,5, mas o cidadão, o curitibano, enfim, tirou 49,5 em todos os indicadores ou tem uma diferença entre uma coisa e outra aqui? Tem uma diferença. Fica claro que algumas categorias puxam para cima e outras categorias puxam para baixo, gerando essa média de 49,5. O interessante é que nessa distinção das que puxam para cima e das que puxam para baixo, fica muito claro de entender onde está o maior buraco. Porque nós vimos que as 3 categorias que dizem respeito ao Estado, então os direitos e liberdades, funcionamento do governo local e processo eleitoral, são as categorias que puxam para cima, surpreendentemente. O que puxa para baixo é participação política e cultura democrática, ou seja, as categorias da sociedade civil, do comportamento, que dependem do cidadão, são as categorias que estão puxando para baixo a média de Curitiba. O que representa dizer que as instituições formais, em tese, vão bem obrigado, ou pelo menos têm uma média um pouco maior, mas quando a sociedade depende de nós, indivíduos comuns, para funcionar de maneira mais plena e efetiva, aí é que ela dá uma escorregada. Quer dizer, a responsabilidade é nossa. A partir de que instante a gente precisa perceber e discutir isso, na sua opinião, Henrique, entre nós? Assim? Claro, claro. É importante ressaltar que nenhuma categoria vai muito bem obrigada. Então, ainda as que puxam para cima, que seriam direitos e liberdades civis, funcionamento do governo local e processo eleitoral, elas pontuam variando entre 56% e 65%. O processo eleitoral é a mais alta das 3, com 65% aproximadamente. Então, assim, é o aluno que tirou 6,5 de 10. Ainda tem muito a melhorar, mas quando a gente olha, então, para essas da sociedade civil, a gente vê que é bem embaixo, porque, por exemplo, participação política pontuou em 22%. Ou seja, é basicamente 1/3 da pontuação do processo eleitoral. E cultura democrática não chega a 40%. Então, a gente começa a ver que, como está na sociedade civil, nós podemos entender que a questão que tem que ser endereçada é a sociedade. Até porque o Estado não está fora da sociedade. Não existe um dualismo entre Estado e sociedade. O Estado ele é preenchido pela sociedade, no sentido de que os líderes políticos são anti-cidadãos. São antes criados em uma família, criados em escolas, criados em sociedades, e quando entram lá já carregam todo um legado de uma cultura que se vê nos indicadores de cultura democrática e participação política. É para dar um puxão de orelha no cidadão
ou é para dar um puxão de orelha nesse Estado que precisa levar para dentro, por exemplo, das escolas, um pouco mais dessa formação cidadã? Aonde que a gente começa, onde a gente encontra o fio dessa meada? Não é fácil, Sim. mas aonde a gente encontra o fio para puxar e começar a organizar a casa? Na sua concepção ou na percepção do Instituto? Claro, claro. É aquela pergunta, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Tá. A questão é, nós vemos um problema na sociedade civil e consideramos que os políticos são também pertencentes à sociedade civil. Até se pode corrigir a partir do Estado ou tentar corrigir. E isso não exime o Estado de sua responsabilidade. Tem que ter muito cuidado ao dizer isso. Ou seja, o Estado tem um papel importante, ele continua existindo, tem que continuar existindo e tem que operar de maneira correta. A questão é, enquanto não se resolve o problema da cultura, fica difícil de resolver o problema do Estado. Ou seja, antes de pedir que o Estado resolva o problema, tem que educar os cidadãos no sentido de que são eles os responsáveis pela sua vida, pela vida no seu bairro, pela cultura e pelas relações que se criam em comunidade. É o exemplo, por exemplo, que eu gosto de falar da crise de abastecimento que tivemos com os caminhoneiros. É um bom exemplo de que começou a ideia de que iria faltar comida. Então, não ia ter abastecimento, ia faltar comida. Qual era o imperativo da sociedade? Estoca comida. Vai no mercado e compra tudo que puder e deixa na tua casa para garantir comida. Não deveria ser o contrário a resolução do problema? Não deveria ser, se talvez tenha crise de abastecimento, pegue somente o necessário para que não falte comida para ninguém. Ou seja, é cultural a questão, porque ela acaba ditando todas as questões da nossa vida ao nosso redor, que muitas vezes nem são concebidas como questões políticas, mas que são, no sentido tradicional da palavra, de seres que vivem em sociedade, que vivem em uma cidade, numa polis. Ou seja, se não resolve esse problema, fica muito difícil esperar do Estado. Fica difícil simplesmente culpar o Estado ou pedir, quando muitas vezes pode ser resolvido por nós mesmos, num bater na porta do vizinho e conversar diretamente, em vez de ter que chamar o síndico. E também conversar com cidadãos, negociar, discutir, sem ter que simplesmente pedir para o Estado. Você começa o programa, Henrique, dizendo que grandes mudanças culturais, quando são rápidas, demoram algo em torno de 30 anos. A gente não está querendo, com esse indicador, dar o início de uma sinalização para algo que vai demorar pelo menos 30 anos? Porque, por exemplo, quando você diz que nós precisamos ser mais solidários, quando você diz que nós precisamos olhar mais uns para os outros, isso representa uma quebra significativa de uma série de paradigmas que nos orientam e para os quais a gente teria que ofertar uma atenção e dar a ela uma mudança de atitude que definitivamente não se faz da noite para o dia. Quer dizer, esse indicador também serve para uma reflexão de planejamento de longo prazo acerca de onde nós queremos chegar enquanto sociedade. Sim, com certeza, com certeza. O mantra desse índice é o precisamos falar de cultura democrática. Precisamos olhar para a sociedade, porque se não olharmos para a sociedade, não podemos planejar nem longo nem médio prazo. Porque a sociedade ela tem uma cultura e a cultura sempre se faz ver. É aquela frase que eu gosto sempre de trabalhar, que é Brasil, o país do futuro. Ou seja, a nossa história ela é recheada de Brasil, o país do futuro, com grandes promessas, com grandes projetos políticos, no sentido de que agora vai. Agora vamos desenvolver, agora vamos ser democráticos, agora vamos resolver o problema. Só que nunca o vamos é nós. O vamos é sempre o Estado, a pessoa que está lá representando. Agora o Estado vai vir com um plano, agora ele vai trazer a democracia. E quando a gente não olha para a sociedade, quando a gente não cria as bases na sociedade para que se sustente de fato a democracia, essa democracia continua falha. Ela continua sempre suscetível a qualquer crise que venha aparecer, seja de corrupção, seja de imigração, como acontece em outros países do mundo, ou seja, sempre vão existir desafios. Quando existe uma cultura democrática fortalecida, a democracia sobrevive a esses desafios e consegue acomodar os desafios. Quando a cultura democrática é fraca, qualquer problema que apareça no meio do caminho, que faz parte da democracia, e ainda assim permite dizer que a democracia é o melhor modelo, quando não tem a cultura democrática, logo se pensa, existe muito problema, vamos voltar talvez para outro modelo, vamos voltar para uma ditadura, algum golpe, alguma questão. Ou seja, sem a cultura democrática, que se cria de fato com educação, que se cria no longo prazo, pensando nas nossas relações de dia a dia, não conseguimos então pensar numa democracia de longuíssimo prazo, porque vão aparecer problemas. Muito bom, muito bom. Portanto, o desafio está posto, as questões estão colocadas, o medidor
deu um sinal, esse sinal precisa ser interpretado. E eu tenho um outro sinal também que eu preciso interpretar de maneira muito clara, que é o sinal de que, infelizmente, a nossa conversa chegou ao fim, passa rápido demais, né? É verdade. A gente espera que as pessoas se interessem mais. Te agradecer muito pela presença, Henrique, por essa entrevista deliciosa e importantíssima para a gente pensar a democracia. Nós que agradecemos. No nosso site está disponível o relatório do Índice de Democracia Local. Então, para quem tiver interesse em ver mais a fundo esses indicadores e conhecer um pouco mais a questão da cultura democrática, está disponível para download. Muito obrigado por me receber, é uma grande alegria poder compartilhar com você. Obrigado, Henrique. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu!